Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para que fique tudo muito claro para você entender e absorver todas as informações que a gente vai trabalhar aqui. Hoje o tema é Direito do Trabalho, especificamente a carreira do juiz trabalhista, e tenho a honra de receber o ilustre convidado, está aí também o nome Direito Ilustrado, o doutor juiz trabalhista de Americana, Dr. Fábio Capone. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Dr. Renan. É um prazer estar aqui com você, prazer falar de direito. Eu acho muito importante essa iniciativa e essa oportunidade de trazer o direito de forma descomplicada, né, para que as pessoas que não vivem essa realidade possam entender um pouquinho de como ela funciona. Perfeito. Eu vou pedir a gentileza de tirar os doutores do nosso diálogo. A gente é amigo de tênis, a gente joga raquetinha junto, e é por isso que ele topou também vir aqui. Então, vamos fazer uma coisa mais suave aqui, sem os excelências? Sem problema, sem problema. Tem que pedir, né? Ele que é autoridade. Vamos lá, Fábio. O nosso programa ele é dividido em 3 partes. Então você que nunca assistiu, primeiro se inscreve no canal, curte o vídeo, porque senão o YouTube não entende que esse vídeo é relevante. Escreve lá embaixo, Direito do Trabalho, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Perfeito? Então o nosso programa ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte preliminar, onde a gente conhece o nosso convidado. Depois a gente ataca o mérito, que no caso hoje é a questão da justiça do trabalho. E depois a gente tem o quadro de frente para a sentença, onde são perguntas, algumas mais polêmicas, outras mais engraçadas. E o nosso convidado tem direito de responder ou recorrer. E aí a gente encerra. Então são essas 3 partes. Fábio, conta para nós. Conta um pouquinho mais sobre como foi sua trajetória pessoal até chegar aqui na carreira de magistratura. Vamos lá. Bom, eu desde de colégio, né, sempre gostei de buscar coisas novas. Então, eu tive iniciativa no esporte, tive iniciativa no comércio, né, eu sempre busquei novos desafios. E o direito foi um pouco disso para mim. Eu comecei a faculdade de direito certo de que seria advogado pela vida toda, né? A advocacia era uma coisa que me brilhava os olhos, né? Você defender direito de alguém e brigar até o fim pelaquilo que você acredita, ou quando você sabe que o seu cliente não tem toda a razão, mas que ele está sendo cobrado de uma maneira exacerbada, e aí você pode fazer com que aquela situação seja aliviada para ele, isso sempre me fascinou, né? A defesa do direito mesmo, você defender aquilo que acredita, aquilo que está na lei, para que uma pessoa tenha um julgamento justo, né? E eu fui fazer a faculdade acreditando nisso, que eu ia terminar e que eu ia ter uma carreira brilhante dentro da advocacia. E, de fato, inicialmente isso aconteceu. Por 15 anos eu advoguei, né, dentro da advocacia privada e também na advocacia pública. Fui procurador de município, fui secretário de assuntos jurídicos. Qual município? Município de Limeira. Legal. Foi no município de Limeira. Fui aprovado também como procurador do município em Americana, mas acabei não sendo chamado, né? E acabei virando juiz do trabalho meio que por acidente de percurso, né? Eu advogava antes de prestar concurso, e um colega meu, que é do Ministério Público do Trabalho, logo que se casou, mudou para Ribeirão Preto, e eu fui passar um final de semana na casa dele, e ele me convenceu que eu deveria fazer concurso público, que era uma coisa que não passava na minha cabeça, e que deveria ser para a área trabalhista, que era outra coisa que eu não cogitava. Porque quando advogava, não advogava tanto na trabalhista, né? Não, eu era civilista, minha formação é civilista, eu tocava a parte civil de um escritório, que tinha atuação trabalhista preponderante, mas na área civil era eu quem tocava. Eu não fazia audiência trabalhista para ele, porque eu até tinha desconhecimento da matéria e tinha pós-graduação em processo civil, e assim, eu tocava o civil, né? Mas nesse dia, nesse encontro, ele virou para mim e eu falei, eu não vou de jeito nenhum, eu não gosto da justiça do trabalho, aquele mercado de peixe que fica tentando fazer acordo de qualquer jeito. Era uma visão absolutamente leiga, né? Mas ele falou, você não gosta porque não conhece. O dia que você conhecer a justiça do trabalho, você vai se apaixonar porque você tem perfil. E aí, no dia que eu estava indo embora, ele fez um saco de livros com 3 livros para mim. Ele falou assim, olha, leia esses livros, né? E depois a gente volta a conversar.
né? Os 3 livros que eu levei foi CLT, um livro de resumo de direito do trabalho, de uma advogada de São Paulo, e um livro sobre direito constitucional do trabalho do Pedro Paulo Teixeira Manos, tá? Que foi ministro do TST, e à época era professor na PUC São Paulo, né? Que foi o livro que foi o divisor de águas para mim, né? Esse livro de Direito Constitucional do Trabalho, ele trazia um arcabouço histórico do direito do trabalho, ele mostrava o porquê do direito do trabalho, porquê aquelas normas, a existência daquela norma, o porquê da necessidade dela, a criação da OIT, né, na Organização Internacional do Trabalho, a Revolução Industrial, o direito do trabalho europeu, né? E aí, a hora que você começa a entender, né, o porquê que existem essas normas de tutela ao trabalhador, de proteção ao trabalhador, eu vou tentar falar da maneira mais simples, trocar tutela por proteção, até, certo, né, tá ótimo. para ver se a gente consegue conversar mais dinâmico. E aí você entende o porquê da necessidade da proteção e a beleza que é esse direito, que tem um viés social, né? Sim. E me apaixonei e fui para o concurso público, para o Ministério Público do Trabalho, né? Que era mais próximo da advocacia, né? Tem um lado, né? Tal qual a advocacia, o procurador do trabalho defende um dos lados, né? Sim. Cria teses, tem que convencer o magistrado. E para mim esse desafio de convencer alguém era muito mais desafiador do que o desafio de julgar, né? Julgar aparentemente é mais confortável, né? Você deixa as duas partes se matarem para tentar te convencer, né? Uhum. E ao final você impõe a sua decisão. Então parece muito mais confortável. E eu gostava do desafio, eu queria, né? Mal sabia eu do desafio de julgar, né? Mas eu queria continuar aquela minha ideia da advocacia, então eu falei, poxa, o Ministério Público do Trabalho é meu lugar, né? E aí já fiz até planos de quais seriam as frentes que eu iria atuar como procurador do trabalho, e cheguei para fazer o concurso público do Ministério Público do Trabalho. Esse colega meu, que era procurador, falou, não, eu vou te dar uma mão e você vai passar fácil na prova. Você tem perfil, você tem conhecimento, não sei o que, ele superestimou, né? E eu fui junto, falei, vamos lá, vamos junto. E na minha primeira prova do Ministério Público do Trabalho, eu acabei reprovando na primeira fase por um único ponto, né? A prova do Ministério Público do Trabalho, ela tem uma dinâmica diferente. Cada 2 questões que você erra, te anula uma questão certa, né? E aí você tem uma estratégia de concurso diferente, que é deixar marcar só quando só você de fato certeza. tem. E ele ficou muito na minha orelha, esse amigo ficou muito na orelha. Não marca. Eu acabei marcando tudo, e nessa de anular, acabou me faltando um ponto. E o Ministério Público do Trabalho tinha um concurso nacional. À época, a magistratura do trabalho era por tribunal, né? Hoje a gente tem um concurso unificado, mas à época a magistratura do trabalho tinha os concursos regionais. E eu optei por ir prestando provas de magistratura do trabalho para ir me preparando para o concurso que eu queria, que era o Ministério Público. Porque enquanto o Ministério Público realizava um concurso no ano, a magistratura tinha vários tribunais, cada um fazendo concurso, às vezes até simultaneamente, e te dava a oportunidade de fazer mais provas. Treinar mais para aquele que você queria. Mais provas e treinar mais para aquele que eu queria. E nesse caminho, eu comecei a conhecer alguns juízes, outros colegas foram sendo aprovados na magistratura, que já vinham se preparando antes de mim. Uhum. E eu acabei tendo um contato um pouco mais íntimo e conhecendo, né, a atividade do magistrado, do juiz, né? E aí eu comecei a olhar a magistratura com outros olhos, né? Antes eu olhava a magistratura como o advogado olha, né? Como se o juiz estivesse ali para ser convencido, que foi o meu discurso aqui no começo da nossa conversa. Sim. Né? E aí eu comecei a entender que não, o juiz tem um papel importantíssimo, né? Que é o papel da realização do direito. Você tem o direito, ele está escrito, né? Os fatos acontecem, as partes tentam enquadrar esse fato naquela lei, mas ao final quem vai decidir é o juiz,
né? E o juiz não vai decidir por capricho, porque gosta de uma parte, porque gosta de uma situação. Ele vai garantir ele vai decidir para fazer com que a lei seja cumprida, né? E a sociedade só é uma sociedade pacífica quando as leis são cumpridas, né? O papel principal da lei é a pacificação social. No direito do trabalho, você tem uma situação ainda mais relevante, né? Que é um direito social, é um direito que a gente está falando de distribuição de renda, né? Quando você fala em trabalho e pergunta, né? Eu vou inverter agora, vou fazer o papel de entrevistador, né? Renan, qual que você acha que é a importância do trabalho na vida de uma pessoa? Subsistência. Subsistência. É a resposta básica que todo mundo diz. Subsistência. Mas não é. O trabalho constrói a narrativa de vida do sujeito. Tá? Dá dignidade, dá sensação de importância dentro de um contexto social. Então aonde você vai para ganhar a vida e você perde a vida, você adoece, você entristece, né? Isso é uma situação horrível do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista social, é mais relevante ainda. Por quê? Se você tem empresas, tá, que desrespeitam a legislação trabalhista, que causam mal ao trabalhador e ainda por cima sai na frente do mercado porque não faz o que as empresas corretas estão fazendo, né, você desequilibra o próprio capitalismo. Né? Uhum. Então, às vezes, tinha um colega que falava assim, muita gente fala que a justiça do trabalho deveria ser a justiça do trabalhador, deveria ser chamada de justiça do trabalhador porque protege só o trabalhador, né? Aí tem outros que falam que não, e que isso não é verdade, né? Esse colega falava assim, devia ser chamada justiça do empregador, porque quando eu garanto que o trabalhador tenha uma remuneração digna, que tenha os direitos deles respeitados, eu estou num ciclo do capitalismo que estou jogando esse trabalhador para o mercado de trabalho com condição de adquirir um bem de consumo que o próprio empregador produz. E aí a economia gira. Quando você tem empregados com salários desrespeitados... E que vai produzir, que vai, vai render sim, e que vai fazer a empresa ir melhor. Você aumenta... Então, assim, quando a gente fala em justiça em trabalho, emprego, a primeira coisa que vem isso é subsistência, né? Quando meus filhos me perguntam assim, pai, por que eu tenho que ir na escola? Né? A primeira coisa que me vem à mente é falar para você poder construir conhecimento, conseguir uma profissão digna e, com isso, conseguir uma posição, uma renda, uma subsistência digna. Né? Mas aí eu penso um pouquinho mais e eu falo diferente. Eu falo para eles assim, por que tem que ir? Para construir conhecimento, para escolher o que você quer fazer e poder fazer uma coisa que seja importante dentro do contexto da sociedade. Para cumprir a sua missão na sua vida. Cumprir sua missão. Né? O médico que é médico pelo dinheiro da medicina não é o bom médico. O juiz que é juiz pelo dinheiro da magistratura não é o bom juiz. Né? O advogado que é advogado pelo dinheiro da advocacia não é o bom advogado. Né? O importante é que você possa construir conhecimento e ter o seu trabalho como uma forma de construir a sua narrativa de vida mesmo. Porque, pai, você gosta de trabalhar? Meu filho perguntou. Eu gosto. Ah, mas você não gosta mais quando está de férias? Eu adoro quando estou de férias, vocês também. A gente viaja, a gente passeia. Mas eu fico doido para voltar para o meu trabalho. Uhum. Né? Porque eu sinto que o meu trabalho tem uma importância para a sociedade. Perfeito. Então, assim, a magistratura acabou sendo um desvio na minha carreira por conta disso. Quando eu comecei a entender o papel do juiz, não só como o cara que vai julgar um processo, mas como aquele que vai, de fato, garantir a aplicação da lei, né? E não só a lei escrita, mas a vontade da lei, né? O que aquela lei queria quando ela criou essa proteção, né? Então, quando a gente pode fazer isso, a gente volta para casa com a sensação de dever cumprido, né? Eu entendo que é interessante a sua trajetória ter sido um acidente de percurso se tornar juiz, porque tem muito juiz que desde estudante almeja ser juiz, mas não pelo papel, pela função do julgador, mas sim pelo prestígio que vai dar, como a família vai ver. Inclusive, até falei isso uma vez com o Fábio Durso, tem muito
juiz infeliz, né? A gente sabe disso, ou seja, depressivo, porque tá fazendo um trabalho que não gostou. Mas como é que você vai abandonar a carreira de juiz? Como é que você vai explicar para a família que, ó, não é para mim? Sim. Não dá, é muito difícil. A não ser que vire professor de curso, nada contra também, mas tem muito desses, né? E eu acredito nisso, cheguei lá, alcancei, mas não gostei. E aí? Para defensor você vê muito o cara desistir e tal, outros cargos, mas para magistratura a pessoa não tem culhões de largar. É muito difícil largar um salário bom, tudo, né? O prestígio que tem, mas não gostou do trabalho. E é muito trabalho, né? O último podcast que eu participei como entrevistado, o cara falou, juiz nem trabalha tanto. Cara, trabalha muito, muito, e não é nada fácil. E eu até falo, mano, quem não sabe, né, advogado não é chamado de excelência, o juiz é. Por quê? Porque o juiz tem a obrigação de saber a lei e aplicar ela. O advogado não. A gente tem que saber explicar os fatos, colocar na petição, fazer o pedido. O advogado é um pedinte, a gente pede. É lógico que se eu puder embasar na lei o que eu estou falando, se eu puder embasar na doutrina, jurisprudência, eu vou deixar mais confortável para o juiz vir para o meu lado, é mais confortável para ele. E é o meu papel, deixar isso mais claro. Porém, quem vai aplicar e quem tem que conhecer a lei é o juiz. Não é verdade? Sim. No final das contas, a palavra final é do juiz, né? Existe uma corrente filosófica de bastante tempo atrás, que é o realismo jurídico, né? Quando a gente começa na filosofia a se questionar o que é o direito, né? Essa corrente realista fala, direito é o que o juiz diz que é. Não basta estar na lei, né? Se o juiz interpretar aquela lei de uma outra forma e essa interpretação se tornar reiterada e formar uma jurisprudência naquele sentido, né? O que vai ser o direito é aquilo que a justiça determinou que é. Né? E é interessante essa corrente, porque é verdade, né? O realismo jurídico, ele entende que a lei descreve uma situação o mais objetiva possível, mas dentro da realidade fática, tá? Você pode ter enquadramentos diferentes dentro daquela lei, e aí compete ao juiz, né? Dentro da sensibilidade do juiz, e por isso que a sentença é de sentire. Você sente, né? E aí você aplica a lei conforme aquilo que você sentiu, né? Sempre buscando, evidentemente, que a lei prevaleça, né? O juiz não pode legislar, ele não pode criar uma lei porque acha que a aplicação da lei naquele caso concreto vai gerar uma injustiça. Ele até pode relativizar a aplicação de lei confrontando se ela está de acordo com a Constituição ou não, porque a Constituição sempre deve prevalecer. Então, se você conseguir criar uma narrativa no sentido de que aquela lei, se aplicada daquele modo, vai violar a Constituição, então não é que você está anulando a lei, você está deixando de aplicar a lei naquele caso concreto, porque um direito maior deve prevalecer. Né? Sim. Mas você não é dado construir uma nova lei. Direito, um princípio, né? Por quê? Algo porque maior. O juiz não tem legitimidade democrática. O juiz não foi eleito pelo povo. Né? Quem faz lei é aquele que representa o povo, que dentro de um processo eleitoral rígido foi eleito para construir leis, para fazer leis. Né? E aí eles vão criar a lei, e a lei é a vontade do povo. Então o juiz sozinho, que não representa o povo, ele não pode ignorar a vontade do povo e aplicar. Às vezes me perguntam isso. Eles falam assim, mas por que o juiz do trabalho protege tanto o trabalhador? Né? Por que tem tanta proteção para o trabalhador? Então, em primeiro lugar, não é o juiz do trabalho que protege. Tá? Quem protege é a legislação. E o juiz, quando ele aplica a lei, ele pode acabar sendo protecionista em algumas situações. E eu acho que a palavra protege não é bem protege. A legislação prevê. Prevê que em determinada situação vai ser decidido de tal forma. E se não está sendo cumprido, na verdade a lei rege como vai ter que ser os pagamentos, por exemplo, né? A hora extra tem que ser pago. Aí fala assim, protegeu porque pagou a hora extra. Não, a lei dizia que tinha que ser pago. O juiz vai ver que não foi e aplicar a lei aos fatos. Agora você paga com juro, correção e honorário do bocatício. Assim, é verdade. A gente tem um problema na Justiça do Trabalho, um problema de visão deturpada de quem olha para ela, que é o seguinte. Em algumas situações, duas pessoas dentro de uma relação jurídica estão em situação de desequilíbrio. Tá? E aí o que a lei faz?
Tá? Porque o princípio maior de todo o direito é a igualdade. Qualquer lugar. Né? Igualdade mais do que liberdade. Porque todos têm que ser igualmente livres. Então, no final das contas, é a igualdade. Tá? Então, vamos colocar essa igualdade como um super princípio. Ok. Né? A igualdade e a dignidade, como 2 super princípios. Dentro de uma relação, quando 2 pessoas não estão em pé de igualdade, o que a lei faz? Ela protege aquele que está hipossuficiente nessa relação para poder igualá-los. E aí sim eles têm condição de trabalhar dentro dessa relação jurídica em pé de igualdade. É o mesmo princípio adotado no Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu só desenhar. Por que disso? Porque, por exemplo, numa justiça do trabalho, o operário pode estar pedindo, o reclamante está pedindo algo, aí o empregador fala assim, mas eu tenho um documento que ele assinou aqui. Mas será que esse documento tem uma validade absoluta? Será que não pode ter sido obrigado a assinar porque o patrão mandou? E aí esse documento vai poder ser usado para falar assim, tudo que ele está dizendo é mentira? Não, né? Justamente Sim, porque... sim. Porque dentro dessa relação, o sujeito está numa condição de sujeição, Sim. o empregado. Se ele não aceita, ele é mandado embora. Então ele fala, tá bom, eu assino para manter o meu emprego, eu assino esse documento. Né? Então a lei vem e fala assim, olha, qualquer alteração no contrato de trabalho que cause prejuízo, ainda que por ele tenha sido aceito, não é válida. Isso é uma forma de igualar. Sim. Entendeu? Sim. É uma forma de trazer as 2 pessoas dessa relação para um pé de igualdade. Né? Isso acontece no direito do consumidor, mas ninguém fala nada do CDC, todo mundo fala da CLT. Ninguém fala do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque todos somos consumidores, mas nem todos somos trabalhadores. Né? O consumidor, o empresário também é consumidor num dado momento. Uhum. O empregador também é consumidor num dado momento. Né? Então, as críticas para o CDC, elas são bem menores do que para a CLT. Né? E a CLT, que é exatamente o mesmo princípio, inclusive em alguns casos a gente bebe, né, na questão de diálogo de fontes, quando a gente não tem uma regulamentação completa na própria CLT, a gente vai buscar em outros estatutos, a gente busca bastante no CDC, né? Porque ele tem uma questão principiológica parecida, mas ninguém fala lá ao juiz que aplica as relações de consumo, né? Essa proteção todo mundo enxerga como válida. Aí quando ela vem para o trabalhador, né, existe essa situação deturpada. Mas coitadinho, o Brasil é territorialmente muito grande. Né? E esse também é um problema. A gente que está aqui, a gente está conversando hoje de Americana, né, pertinho de São Paulo, uma das regiões mais... A gente está numa bolha, né? Uma bolha de progresso, de conhecimento, enfim. Né? Então, a gente tem a mania de tentar analisar tudo baseado naquilo que a gente conhece, no que está em volta da gente. Sim. Né? E a gente fala, não, mas hoje o trabalhador não precisa mais dessa proteção, não precisa aqui. Né? E no sertão? Sim. Se você não tiver um salário mínimo no sertão, o sujeito aceita trabalhar pelo prato de comida. Se não tiver uma fiscalização assídua do Ministério Público, você vai ver trabalho escravo em diversos lugares. Sim, isso é digno. Lavoura, têxtil, em qualquer lugar, né? Isso é digno, Costureira. Isso é igual, né? Não é. Então, Exato. assim, a gente precisa disso, né? Outra coisa que me questionar, por que então que a gente tem tanta lei trabalhista e o Japão não tem? Não é só trabalhista, né? Quanto mais desenvolvido é um país, menos lei ele precisa para regular a sociedade. Entendi. Né? Faz sentido. Um colega meu, advogado, que mudou daqui, depois de fazer muito dinheiro advogando, ele mudou daqui para Holanda, e ele mora numa área rural de Holanda. A propriedade da casa, a propriedade dele, onde ele mora, fica tão distante da propriedade do vizinho que ele não tem contato visual. E um dia, voltando para casa, ele encontrou o vizinho parado na frente da casa dele. Ele falou, o que será que aconteceu, né? E aí o vizinho estava lá para pedir autorização para mudar a cor da casa dele. Certo. Porque ele não tinha nem contato visual. Né? E ele respondeu, não, claro que você pode, mas não precisa nem me pedir autorização, eu nem enxergo sua casa daqui. Ele falou, não, você não enxerga a sua casa daqui, mas para chegar na sua casa você passa pela minha e eu vou alterar a sua paisagem.
Então eu quero saber se você está de acordo. Então, sim, olha o nível cultural, de civilidade, né? Você acha que ali eu vou precisar de um monte de lei? Aqui o sujeito sobe um muro do lado da sua casa, pinta de vermelho, e se você for reclamar, ele fala, mas tá na minha casa. Faz um gigante, né? Ou se não, tem um muro baixo que vê você na piscina. Assim, todo tempo todo a gente tem esse problema. Sem a menor preocupação. Por isso que direito de vizinhança é uma grande demanda da Justiça Estadual. Né? Fábio, vamos voltar aqui, vamos concluir primeiro a primeira fase para a gente ir para a segunda. Ainda estamos na primeira parte preliminares. Aqui a gente desviou, mas desviou de uma forma bem legal, bem cultural. Fábio, conta para mim, casado, filhos e qual o seu hobby? Aí a gente já vai para a segunda. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Teríamos o terceiro na pandemia, mas infelizmente a minha esposa acabou perdendo. E os filhos, você gostaria que fosse advogado, juiz ou promotor? Ou nenhum deles? Não, eu quero que eles sejam felizes. Eu acho que todas as profissões têm suas mazelas, né? A gente falou de médico aqui, eu tenho colegas médicos que fazem plantão atrás de plantão e não sei o quê, e que quando você pergunta, fala, pelo amor de Deus, não quero que meu filho seja médico. Né? Cara, meu irmão é plantão em cima de plantão, médico também, e os 2 filhos estão na medicina. Sim, tá vendo? Mas e ele? Será que ele queria? Mas acho que é o jeito que ele vende. Ele queria. É o jeito que você mostra, né? Sim. Eu acho assim, a profissão, eu vou... Na verdade, é até pertinente ao nosso tema anterior, né? Juiz, o poder, né? Aquela coisa toda. O juiz tem um bom salário, é verdade. Né? O subsídio do juiz é um bom, é o que eles chamam dentro da administração pública de super salários, não sei o que, criticam a gente. Se você for pegar de 2021 para 2023, tá? Um juiz resolvia 6 processos por dia. Em 23 ele resolvia 8. A demanda só aumenta. Uhum. A quantidade de juízes está cada vez menor, porque não tem orçamento para criar vaga nova. As vagas que tem não se preenchem, né? Então hoje a gente tem um déficit mais ou menos de 20 juízes, de 20% de cargos livres dentro da magistratura. Olha que interessante isso. Então eles abrem vaga para 100 juízes, entre 80. Por quê? Porque as pessoas não conseguem passar pela nota de corte. Então o exame é tão difícil que sobra vaga. Então não tem essa coisa, era 3 por 1. Não, é menos que isso, porque não preenche todas as vagas. A não ser a primeira fase ali, que é a nota de corte, né? Aí vai ter mais gente, muito mais gente mas no final da história não preenche. Olha como é difícil conseguir passar no concurso para juiz. E a demanda é crescente. Né? Então a gente está trabalhando com o mesmo número de juízes, tá? Com processos que estão cada vez mais numerosos, com situações litigiosas cada vez mais numerosas. Né? A gente tem um problema, ano passado, teve um reajuste no nosso subsídio, né? Que não foi reajuste, foi reposição parcial de perda inflacionária. Né? Ou seja, a gente acompanha a inflação. Parcial, nem acompanhou a inflação. E foi notícia em todos os jornais, né? Que a gente estava recebendo aumento. Né? Não era aumento, nosso subsídio está extremamente defasado dentro da inflação. E eu falo isso para o rapaz que limpa a minha piscina. Quando ele vem me pedir aumento, eu falo assim, sabe o que acontece? Eu moro num condomínio legal, né? Tem um monte de empresário, médico, e aí, o que acontece? Quando a inflação sobe, ele sobe o preço da consulta, ele sobe o preço do produto que ele vende, eu recebo o mesmo subsídio. Assim, não estou reclamando, eu acho que é ótimo. Tá? Então, você falou dos meus filhos, né? A segurança que a magistratura traz, o Ministério Público traz, assim, é o que conforta a gente. Uhum. Tá? Com crise ou sem crise, com inflação ou sem inflação, meu salário vai cair no dia seguinte. Só que você não vê juiz rico, milionário. Quando vê, é em notícia de desvio, o cara foi preso, não sei o quê. Né? É um bom salário, de verdade. Agora, vive bem, mas não vai construir mas não gigante vai, patrimônio. Tá? Né? Agora, dentro da advocacia, por exemplo, tá? Você vê bancas de escritório que o sujeito tem avião, tem casa em Miami, né? Então, porque a advocacia te proporciona isso. Né? A magistratura não, mas eu tenho a segurança. Tá? Para minha filha, por exemplo, que é uma mulher, né? A magistratura dá licença gestante,
né? Ela dá a oportunidade de você se afastar para amamentação, ela dá auxílios. Então, assim, é uma carreira brilhante, né? Do ponto de vista financeiro e da tranquilidade, maleabilidade de horário, né? Eu tenho que fazer minhas sentenças. Se eu vou fazer isso às 4 da tarde ou às 10 da noite, é um problema meu. Né? Eu tenho que entregar o resultado. Eu tenho uma corregedoria que me cobra. Né? Então não é que eu fico assim, hoje o Dr. Fábio não foi trabalhar porque ele foi falar com o Renan no podcast dele. Não é isso. O que eu estou deixando de produzir agora, mais tarde eu vou produzir. Ou eu vou ter que compensar. Tem gente me cobrando. Sim, né? sim. O juiz tem prazo. O prazo pode não influenciar no resultado do processo. O juiz venceu o prazo, então não vai influenciar no resultado. Não é como no advogado, o prazo é fatal, passou, perdeu. Mas eu tenho um prazo. Se eu começar a atrasar as minhas sentenças, a corregedoria me cobra, me pede um planejamento para apresentar, para diminuir aquele saldo, né? E assim, é surreal. Você pode pegar num dia 8 processos para sentenciar. 7 foram fáceis, um demora o tempo dos 8, né? Dos outros 7. Sim. Porque às vezes tem algo mais complexo. Né? Não, e assim, é isso. Na média são 150, 180 sentenças por mês. Fora todas as outras decisões, despachos, antecipações de tutela, liminares, né? Então, as audiências. Eu faço 3 dias de audiência. As pessoas acham que nos outros eu não trabalho. Né? Eu estou sentenciando. Até não está dentro do fórum da Justiça Trabalhista, mas não deixa de ser trabalho que vai fazer. Eu estou sentenciando. Depois da pandemia mudou muito isso, né? Da necessidade física da presença da pessoa, né? Porque hoje até o despacho, né? Até quando o advogado quer ser atendido para discutir alguma coisa do processo dele, a gente pode fazer por forma virtual. Sim. Que facilita também para ele. Agora eu posso fazer despacho com o juiz desembargador sem ter o custo e nem o tempo, né? Do transporte, do traslado. E sem prejuízo à atividade também, porque se precisar de mim, eu tô lá. Mas só para fazer um parênteses, o CNJ agora aprovou uma resolução falando sobre sustentação oral. Você viu isso? Do advogado gravar um vídeo e juntar no processo para o julgamento virtual. O desembargador, em tese, assistiria seu vídeo e depois decidiria, pelo amor de Deus, Fábio. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu faço vídeo, né? Gosto, tenho prazer em gravar vídeo. Até imagino usando um CapCut, jogando as imagens, fazendo uma animação gráfica, já colocando na minha sustentação. Mas, cara, isso não é a matéria de faculdade. Talvez agora tenha que ser. Sim. Porque se você tiver que gravar um vídeo e juntar no processo, você tem que aprender, legendar. Mas a realidade mudou, né? Eu digo que a gente construiu um avião em voo. Mas o problema é que ela mudou capotando mesmo, porque o que eu acredito que vai acontecer, desculpa se eu estou sendo cético, é que um robô vai assistir esse vídeo e resumir para o estagiário corrigir isso. Quem disse não sou eu, Lenny Streck. Cara, vai ser isso que vai acontecer. Assim, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, o uso de inteligência artificial que está sendo discutido agora, né? Porque existe uma garantia constitucional, né, que é do juiz natural. Então, quem julga é aquele juiz daquele caso. Tá? Você não pode escolher um juiz e nem deixar que uma máquina julgue por ele. Né? Então, a gente está debatendo o uso da inteligência artificial na magistratura. Né? Já existem algumas discussões no sentido de proibir, outras no sentido de regulamentar. Há pouco tempo eu li num site especializado de notícias jurídicas de que uma advogada recorreu de uma sentença dizendo que a sentença estava muito boa, então só podia ter sido feita por inteligência artificial. Né? E ela usou uma inteligência artificial para analisar a sentença e responder se aquela inteligência artificial achava que a sentença tinha sido feita por outra inteligência artificial. E a resposta da inteligência artificial era isso, que existiam indícios bastante grandes de que pode ter sido feito porque foi bem fundamentada, trouxe jurisprudência, citou artigo de lei. É o que a gente faz. Né? Então, assim, o uso das ferramentas eletrônicas, não só a inteligência artificial, né? Mas o vídeo, a videoconferência. Eu lembro, doutor Renan, desculpa, dentro do direito criminal, há muito tempo atrás, se debatia o uso de videoconferência. Sim, e a gente era contra. E era extremamente contra, porque a gente tinha receio
Porque assim, a vantagem, não ia gastar com o traslado do preso, né? Todos os agentes penais, policiais penais que teriam que se mobilizar para trazer. Evita isso daria uma vantagem muito boa para o Estado. Mas a OAB foi terminantemente contra, porque a gente falou, que me garante que o carcereiro não está pressionando o cara lá? Aí falou, então vamos colocar um ente da OAB para acompanhar quando estiver acontecendo. E não, era uma economia burra de se fazer. Sim. Tá falando da liberdade da pessoa e vamos cortar daquilo ali para o cara não poder assistir o próprio julgamento. E eu fiz muito julgamento, né? Inclusive nessa época de debate, com o réu por videoconferência, né? E fiz até tribunal do júri com ele preso lá, porque era perigoso levar para o plenário e tal. Mas e depois a pandemia veio e acelerou, o que você falou, né? E acelerou. Mas o STF, sobre o uso da inteligência artificial, ele se manifestou dizendo que vai ser usado, mas vai ser vigiado, né? Vistoriado por humanos. Sim. Não, e se ela for usada dessa forma, perfeito. Mas eu não consigo acreditar também. Você vai me dizer que um cara vai usar um robô para resumir em 5 folhas um processo de 20 volumes e depois você vai olhar para ver se o algoritmo deixou alguma informação de fora? Não vai! Não, a análise do processo é sempre do juiz. Ele tem que analisar, não tem jeito. Tá? O que eu acho interessante do uso da inteligência artificial é como uma forma de te facilitar, de te facilitar, como uma ferramenta. Como ferramenta, ela tem um uso interessante, porque ela te pode ajudar numa redação, e aí você só vai adaptando aquilo para o seu caso concreto, né? Ela pode te ajudar a reunir seus próprios dados, você pode indexar dados seus. Eu posso, por exemplo, pedir para a inteligência artificial me fazer uma decisão deferindo ou indeferindo um pedido, e sou eu que estou decidindo. Eu não estou dizendo o que você acha, inteligência artificial? Entendi. Procedente ou improcedente? Não, eu posso pedir para ela, dentro do meu banco de sentenças, redige a decisão indeferindo por esses fundamentos. E ela vai buscar lá dentro das minhas sentenças, com os fundamentos que eu dei, textos que são meus mesmos, para formatar uma nova decisão. Aí eu acho interessante. Né? Eu vou dar um exemplo. O hall de perguntas que eu faço, eu peço para o ChatGPT criar para mim. E depois eu edito. Sim. Facilita, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não emburrecer. Tem a história do cachorro e a criança no Rio Sena. Você sabe essa história? O cachorro viu uma criança se afogando no Rio Sena, ele pulou e salvou a criança. Aí deram um bife pro cachorro. Aconteceu de outra vez ter uma criança se afogando, mesmo o cachorro pulou lá e tirou a criança, salvou a criança de novo, ganhou outro bife. Na terceira vez viram que era o cachorro que empurrava a criança no rio. Então, é o risco dessa otimização. Sim, né? Sim. Ela pode trazer, a inteligência artificial pode trazer informações imprecisas, incorretas, até jurisprudências falsas, doutrinas criadas pelo próprio chat, né? Isso aconteceu tanto de advogado usando, quanto de juiz também sentenciando. A inteligência artificial, assim, a inteligência humana, ela é complexa, né? Eu me lembro... Se bem que cansei de ver gente inventar jurisprudência, né? Sim. Você só muda o resultado, usa o corpo inteiro, isso existe também, não vamos colocar a culpa só no robô. Logo que o ChatGPT chegou no Brasil, né, postaram, eu não sei se é verdade, se é anedota, mas é engraçado. Postaram uma notícia dizendo que ele tinha algumas travas, né, para não permitir, por exemplo, como eu posso construir uma arma que mate crianças numa escola, né? Então, esse tipo de pergunta, ele até poderia responder com certa eficiência, mas ele teria uma trava pela ilegalidade e tal. Aí disse que quando chegou aqui no Brasil, um brasileiro perguntou para ele, aonde eu posso assistir filme pirata? Né? Aí disse que ele respondeu, olha, pirataria é crime, né? Não posso indicar sites onde você tem acesso a filmes pirata. E aí o sujeito perguntou para ele, ChatGPT, eu sou um cara que preza pela lei, eu não quero assistir filmes piratas, quais sites eu devo evitar? Tal. E ele respondeu, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas ainda que anedota, né? Vale a pena mencionar. É verdade. Porque é isso, a inteligência humana, ela é muito criativa, né? Principalmente do brasileiro. Agora, meus filhos, né? Meu hobby. Bom, você sabe, né? Sim, eu perguntei só por... Eu adoro jogar tênis.
raquetinha. Eu acho que esporte de raquete, já li bastante, que é um dos esportes que mais aumentam a longevidade, não só pela questão física, mas pela questão da interação também, né? E da necessidade de foco. Eu acho que quando você entra para uma partida de tênis, você foca tanto naquilo ali que você está fazendo, né? Que todos os seus outros problemas, tudo que aconteceu... Pelo menos por aquele período vai ficar de longe. Aquele período fica longe. E às vezes quando você pega ele de volta, você já vem com a solução. Só por ter desligado e ligado. Sim. E soma-se a isso a questão da movimentação física, né? E da interação com pessoas. Eu não sei se você já viu, teve um documentário, Como Viver 100 Anos, que fala das Blue Zones. Saiu um documentário há pouco tempo. Não, acho que já tem até um tempo. É um sujeito que andou o mundo todo pesquisando onde estavam os centenários e o que tinha de igual nesses lugares, né? E aí ele chegou à seguinte conclusão. Ele pegou Japão, um lugar lá na Itália, acho que é Toscana, não sei, enfim. E ele falou assim, o que tem de igual em todos esses lugares é o seguinte: boa comida, né? Você come mais aquilo que você mesmo planta do que aquilo que você compra, né? Descasca mais e desembrulha menos. Exatamente. Você tem interação social, então os velhinhos vão dançar, não sei o que. Você tem atividade física, né? E em todos eles a questão da atividade física e da interação social é muito relevante, né? Quer seja igreja, quer seja o esporte, quer seja um salão de dança, essa questão de você se reunir com pessoas que te fazem bem, né, é muito importante para a gente, para a nossa condição mental, né? E a condição mental é relevante também para o seu aspecto físico, né? Sim. Então, então, o tênis me faz muito bem. O tênis é um esporte que me proporciona tudo junto, né? O foco, concentração, exercício físico e interação. Não jogo sozinho. É verdade. No mínimo mais um. No mínimo mais um. E outra, ainda tem uma demora, né? Entre um jogo e outro. Sim. E aí a gente tem a interação, conversa, tira... Sim. É verdade. Sem falar no final também a cervejinha que faz parte. É importante. Ninguém é de ferro, né? E outra, você faz um pelo outro, ou o outro pelo um. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tá bom? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents.
Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar um imóvel, comprar um imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Vamos lá, tacando agora o mérito, a gente já trabalhou muitas das questões aqui de forma mais suave, até porque não foi com a pergunta a resposta, mas você trouxe a essência, né? Mas algumas coisas aqui dá pra gente trabalhar. O trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta ao lidar com casos relacionados a essa questão? Tá. É o seguinte, o trabalho escravo, é importante falar disso primeiro, porque quando a gente fala de trabalho escravo, as pessoas pensam em um trabalhador acorrentado, tomando chibatada. Ainda imagina isso, é verdade. E não é isso, né? A escravidão moderna é um pouco diferente, né? A escravidão moderna acontece, por exemplo, quando você traz trabalhador de um estado para o outro para ficar na construção civil, né? E aí ele não tem a menor condição de voltar para o estado de origem, e ele se submete a todo tipo de forma degradante de trabalho, porque ele não tem como voltar. Tem um filme do Rodrigo Santoro, nacional, sobre isso. Muito interessante. E é justamente da construção civil. Mas assim, existem alguns nichos em que isso acontece com maior frequência, né? Costura, né? Então aí o sujeito trabalha pela própria comida, mora em alojamento de péssima qualidade, às vezes não tem sequer água potável, né? E não é que ele está aprisionado. Comete um deslize e tem que trabalhar para pagar o próprio prejuízo que ele cometeu. Isso. E fica. Dentro da agricultura, em lugares mais distantes, o cara não tem acesso ao alimento, então ele é obrigado a comprar o alimento do próprio empregador, que põe o preço que ele quer. Entendeu? E aí o sujeito vai acumulando cada vez mais dívida e ele não consegue se libertar pelas dívidas que ele criou, né? Uhum. Você tem imigrantes ilegais que vêm para o Brasil, acontece muito na indústria têxtil, né? Boliviano principalmente, venezuelano, né? Eles vêm para cá, eles têm os passaportes retidos, né? Então aí ele fica com medo de sair, né? E o pouco que ele ganha aqui, que é menos do que a nossa legislação garante, é mais do que ele ganharia lá. E aí ele pega tudo que ele tem e ele manda para lá, e aí ele fica sem nada por aqui. E aí ele tem que continuar trabalhando. Então essas são as formas modernas de escravidão, né? E elas acontecem desse modo mais do que se imagina, às vezes debaixo do nosso nariz. Em São Paulo teve uma oficina de costura que pegou fogo e as crianças morreram porque estavam trancadas com cadeado. Elas não podiam sair, né? Teve a história da senhora que foi pega, que veio da Bahia, acho que para São Paulo, Rio de Janeiro, e trabalhava na casa. Eu não lembro se era juiz, se era advogado, eu sei que era gente que conhecia do direito, né? Devia ser juiz. E ela era mantida em condição análoga de escravo dentro da casa da pessoa. Não tinha acesso aos familiares, não tinha contato com ninguém, trabalhava o quanto que a família determinava, ganhava o quanto que a família queria pagar, né? Então, assim, isso existe. Agora, tem que tomar cuidado, tá? Porque eu já peguei casos em que a alegação era de trabalho escravo e durante a instrução processual o sujeito de fato tinha uma jornada extenuante,
cansativa e tudo mais. Mas ele tinha uma condição digna de dormitório, ele tinha geladeira, forno de micro-ondas, videogame com internet de rápida conexão, ele podia sair a hora que queria. Então são situações distintas. Ele até tinha direito a receber muito mais horas extras do que deveria, do que de fato recebeu, mas não era uma situação de escravidão, né? Perfeito. Então, assim, a gente não pode também... Tem que olhar caso a caso, sempre. Não pode pegar e generalizar, ai, coitado, é um escravo. Não é isso, né? A escravidão é uma coisa grave, ela tem que ter uma reprimenda dura, né? Existem as listas negras do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, onde todo mundo que tem uma condenação por trabalho escravo é inserido, não pode participar de licitação, tem uma série de restrições, né? Além da punição individual, né? Reclamação do trabalhador. Quando a fiscalização resgata um trabalhador em condição análoga de escravo, né? Ele recebe um seguro-desemprego, né? Para poder ter um meio de subsistência naquele período, né? É promovida a defesa dele judicial para que ele receba todos os direitos trabalhistas que foram sonegados. Perfeito. Né? Nos últimos 5 anos. Com toda a reparação individual. Nos últimos 5 anos, mas eu já vi gente defendendo até que deveria ser imprescritível pela situação específica. Faz sentido. Mas o que se aplica hoje são os últimos 5 anos. Ok. Né? E além disso, pode haver, né, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público para reparação coletiva do dano causado, que é o dano moral coletivo. Sem querer ser fofoca, já aconteceu em Americana? Você já julgou casos aqui de denúncia judicial? Sim. Condição análoga de escravo, né? Já peguei as duas coisas. Condição análoga de escravo que de fato existia, né? Certo. E condição análoga de escravo que não era. Né? O problema da condição análoga de escravo dentro da indústria têxtil, tá? Porque, às vezes, o que acontece? A ponta da cadeia produtiva não aparece. Né? Então você tem uma grande marca que subcontrata, e lá no fim... Tem um chinesinho trabalhando. Exatamente. Tem um sujeito em condição análoga de escravo. Né? E isso é feito justamente para tentar blindar aquela marca. Eu não conheço, não tem nada meu, não tem nenhuma relação com ela. Só que aí você chega lá, tá? O cadarço tem a marca do final, o botão tem a marca do final. Já foi feito desde o início, olhando lá no final. Entendeu? De fato para desvirtuar, porque assim, as pessoas falam muito de terceirização. Mas tem a questão também do culpa e vigilando, né? Você é responsável por aquele que você contratou no sentido trabalhista, certo? Sim. Você é responsável pelo seu funcionário. Eles tentam desmascarar por diversas formas. TJ, por exemplo, contrato de facção, entendeu? Eu não estou contratando para me prestar serviço, eu estou me contratando para me entregar um produto pronto, que é mais próximo da compra e venda do que da prestação de serviço. Sim. Né? Então, assim, são diversas estratégias. Perfeito, entendi. Há um tempo atrás, eu peguei em Campinas um salão de cabeleireiro que ele fez um contrato de locação da cadeira. Então, o profissional era como se ele estivesse alugando a cadeira para poder trabalhar e o cliente fosse dele. Podcast. Agora o pessoal aluga o espaço do estúdio. Sim. Né? E aí o cara faz o serviço. Tá bom? Desculpa, falei mal do podcast. Não é mal, não. É só contando a característica. Virar o pé? Sim. Aí. Vamos lá, vamos mudar de tema. E agora aqui, vou pegar na sua ferida. Tem juízes que são mais inclinados a reclamante. Tem juízes que são mais inclinados a reclamada. Isso ali nos livros, tá? Não sou eu que tenho essa percepção, não. O que você acha sobre isso? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz sempre. Né? Você gosta mais de um lado ou de outro? Em roda de amigos, quando as pessoas descobrem que eu sou juiz, eles perguntam, mas você é o quê? Trabalhador? E é muito engraçado. São Paulo ou Corinthians? É muito engraçado isso. Uma vez um parente meu disse que uma funcionária dele chegou lá e falou assim que o irmão dela tinha entrado com uma ação trabalhista e que tinha caído com o juiz Fábio Capone, né? E que ele tinha fama de ser não sei o quê. Nem lembro o que era, tá? Não estou fugindo, não. E eu acho isso muito interessante. É o seguinte...
O juiz não pode pender. Tá? O símbolo da justiça é uma moça vendada, com uma espada e uma balança. Né? Vendada porque ela não está enxergando o que ela vai decidir, não está enxergando. E a balança que justamente traz o equilíbrio. Né? As duas partes têm que estar em pé de igualdade. E você não pode pender para nenhum dos lados. Né? E a imparcialidade do juiz, tá? É uma exigência legal. Tá? O juiz tem que ser imparcial. Então, o juiz que é a pessoa que deve cumprir a lei, se ele for parcial para um dos lados, ele está descumprindo a lei. Né? Então, eu acho que... Trazendo para o meu mundo aqui, um juiz que fica em conversinha com o promotor, combinando como fazer para poder condenar o réu, exatamente. É o que aconteceu no Lava Jato, né? Sim. E aí o que acontece? Anula tudo, porque não pode, o juiz tem que ser imparcial. Isso é uma garantia que tem que existir, porque assim, você se coloca no lugar da pessoa que está respondendo aquele processo. Imagina você está respondendo um processo injustamente, mas por uma inclinação do juiz ele está combinando com o Ministério Público de te condenar. Né? Não é isso, justiça não é isso. Né? Justiça é justamente você resolver a questão independente do lado que esteja certo, conforme a lei protege aquele lado. Então, enfim, existe uma dificuldade muito grande na magistratura e em qualquer lugar. Por mais imparcial que você tenha que ser, você dificilmente vai conseguir ser neutro. Imparcialidade é uma coisa, neutralidade é outra. Cada juiz tem uma experiência de vida diferente. Tá? Você tem um juiz, por exemplo, que a mãe era uma empregada doméstica, que com muito custo conseguiu pagar a faculdade dele, e que ele viu durante toda a vida dele a mãe sendo explorada por um patrão desonesto. Uhum. E aí ele se torna juiz. Entendeu? Você não vai conseguir neutralizar nesse sujeito a história de vida que ele teve a vida toda. E isso é natural e esperado, senão a gente colocava robô. Sim. Né? Se precisasse de algo... Por outro lado, tem juiz que vem de família de empresário, que quebrou por causa de reclamação trabalhista. Existe também. Entendeu? E você também não vai conseguir neutralizar aquele sujeito. Então, as pessoas não são neutras. Cada um tem seus princípios, tem sua história de vida, né? E isso acaba, de uma forma ou outra, influenciando numa ou em outra decisão. Mas ele tem que ser imparcial. No início você estava falando sobre ação trabalhista de quebrar uma empresa, né? Aliás, no início você falou do CDC. E eu já vi empresas que passaram maus bocados por causa de ação de consumidor, por causa de problema no produto que estava sendo vendido. Só que o impacto é menor. A gente conseguia fazer uma forma de reter, de fazer um caixa para esse tipo de saída de emergência, que não era tão emergência, já era algo realmente esperado. Mas o trabalhista realmente quebra por causa do valor da ação. Né? Aí, que assim, Renan, eu vou puxar uma reflexão, né? Quem são os empregadores? São as pessoas que se lançaram no empreendedorismo. Perfeito. Tá? Ou são aqueles prestadores de algum tipo de serviço, como médico, advogado, que montam um escritório e precisa de alguém para trabalhar lá. Profissional liberal. Né? Profissional liberal. Essas pessoas não têm formação de administração na maioria das vezes. Verdade. Tá? Elas se lançaram no empreendedorismo, num escritório de advocacia ou de medicina, pela necessidade. Ninguém foi lá no Sebrae fazer um curso. Falta muito uma aula de administração para o advogado então, no direito. Às vezes o empregador descumpre uma norma trabalhista que ele sequer sabe que existe. Uma norma coletiva que ele sequer sabe que existe. Né? Sim. E as normas coletivas têm um monte de direitos estabelecidos. Vale transporte, vale alimentação, estabilidade pré-aposentadoria, licença gestante estendida. São regras específicas que valem para determinada categoria e que o sujeito sequer acha que existe, porque ele não tem essa formação. E também, por uma questão de custo, ele está começando, ele não vai contratar um contador, um advogado, que pode dar essa... E aí, ao final das contas, ele acaba caindo com um abacaxi na Justiça do Trabalho ou numa demanda consumerista, né? Não por má fé, mas por desconhecimento.
E isso, de fato, pode acabar quebrando uma empresa. Existe, eu não vou lembrar agora, existe uma estatística de um tempo médio que as empresas duram, né? E esse tempo é curto. Por causa disso, as pessoas se lançam de qualquer jeito. Vou abrir eu começo a trabalhar vendendo carro. Eu vendo carro de um amigo, aí eu compro de um outro e vendo, não sei o que, dali a pouco eu resolvo abrir Vai precisar de um estacionamento. Porque já está aí eu vou para o estacionamento. Qual que é a regra? Normalmente, eu contrato um contador para fazer um contrato social, né? E para abrir a empresa, né? E o que seria mais ou menos como contratar um encanador para fazer a parte elétrica da sua casa, né? Sim. Aí você tem um contrato, muitas vezes mal redigido, às vezes não, mas muitas vezes mal redigido, né? Sem nenhuma expertise na vida empresarial, né? Uhum. E contrata lá uma recepcionista, 2 vendedores, que ao seu entender são autônomos, porque é seu parceiro de negócio. Boleiro, vai ganhar uma porcentagem vai ganhar daquilo. uma porcentagem, não é salário, é porcentagem, né? Comissionado puro. Que é salário de empregado. Enfim, aí ele cai lá na Justiça do Trabalho. E ele está todo errado, entendeu? Mas não é por má fé, é por desconhecimento. Então, assim, o que a gente tem que enxergar... Mas mesmo sem má fé, você vai tomar fubecada, tá? Sim, Só para dizer. Sim, porque ninguém se escusa de cumprir a lei. Exato, quem pode dizer que não conhece, exatamente. Né? Então, assim, não a complexidade, é complexo, né? Essa questão, porque nem sempre é má fé, né? Mas tem aqueles, eu tenho os meus clientes, eu brinco que são clientes, né? São os meus clientes que sentam na minha mesa todos os dias para conversar comigo. Vai né? ficando até amigo, mas não quer dizer que não vai tomar. A gente sabe a conduta que costuma fazer errada, enfim. Fábio, eu falo que eu tive experiência trabalhista, como eu estava contando, né? 17 anos advogando, os 2 primeiros foi exclusivamente, praticamente, trabalhista. E eu, na justiça criminal, que é o que eu mais gosto de atuar, não é o que eu mais faço, mas é o que eu mais gosto, é muito raro ver uma testemunha mentir. Vi uma vez um júri, um cara falar uma coisa que era até quase irrelevante e foi preso por isso. Na Justiça do Trabalho parece que em todas as audiências tem alguém mentindo, porque tem uma pessoa que vem pela empresa que fala que não tinha hora extra, tem uma pessoa que vem pelo reclamante e fala que tinha hora extra. Um exemplo claro. E é muito raro de ver isso ser oficiado, Polícia Federal, para apurar e tal. Como que você vê essa questão da testemunha que mente descaradamente na sua cara? A gente tem um problema sistêmico dentro da Justiça do Trabalho, que é o seguinte: a relação de trabalho ela é fática, né? São sucessões de fatos que acontecem, né? E que precisam ser esclarecidos. Dentro daquela lógica que a gente falou no começo, de que o trabalhador não pode escrever nada, porque ele não está em pé de igualdade, ele pode ser forçado a escrever e tudo mais, então você tem que olhar aquilo com outros olhos, porque é uma relação de sujeição, tá? Toda a documentação produzida pela reclamada, né, pelo empregador, ela vem com essa condição, tá? Ele assinou um ponto, mas assinou porque se ele não assinasse, ele não recebia o salário dele, né? Então, a prova testemunhal ganha uma importância muito grande no processo de trabalho. Ou seja, a testemunha do reclamante tem mais valor do que a testemunha da reclamada por causa dessa questão da subordinação da testemunha dele? Não. As testemunhas têm o mesmo pé de igualdade. A questão é o seguinte, vamos ver se eu consigo me fazer compreender. Se você vai numa demanda civilista, onde está todo mundo igual, você junta o documento, dificilmente a testemunha derruba aquele documento. Certo. O documento tem prevalência, porque ele foi firmado entre 2 pessoas iguais, Perfeito. Dentro de uma lógica. Você vai no direito penal, tá? A testemunha vai relatar o que ela viu, mas você tem uma série de outras provas, né? Periciais, etc. Pericial, uma Medicina câmera legal. de vídeo que filmou alguma coisa, não sei o quê. Então, se ele mentir, fica muito evidente, né? Na Justiça do Trabalho, eu não tenho isso. Porque o que acontece? O cara vem com cartão de ponto, por exemplo, e aí o reclamante vira e fala assim, o trabalhador vira e fala assim, mas eu não fazia o que está anotado aí. Eles me obrigavam a colocar isso e assinar para não dar hora extra. Certo. Mas eu continuava trabalhando depois que eu colocava esse horário daí. Né? Ele vem e fala isso. Então eu vou partir de um pressuposto que aquele documento não vale. Como é que então eu vou dizer qual era o horário de trabalho dele?
só por testemunha. Eu não tenho outro elemento. Porque se o cartão não vale, eu preciso de testemunha. Né? E é aí que as divergências começam a aparecer. Porque vem a testemunha da reclamada e fala, não, ele anotava o cartão certinho. Né? E aí vem a testemunha do reclamante e fala, não, ele anotava e continuava trabalhando. Essa questão da validade de uma testemunha valer mais do que a outra, sempre, quando, para quem está vendo e não entende, né, existe uma ferramenta na dinâmica de uma audiência que é a contradita da testemunha. Quando a testemunha não pode ser ouvida por um fato que impede ela de ser ouvida, por exemplo, ela tem interesse no processo, ela é parente da parte que está reclamando, então tem aquelas hipóteses ali em que a testemunha não pode ser ouvida porque o depoimento dela não vai ser seguro, não vai trazer a verdade. A gente presume isso, né? E aí, na audiência trabalhista, a pessoa sempre tem os advogados que fazem essa contradita ao argumento de que ele é empregado e que, então, ele está subordinado e ele vai falar o que for para beneficiar o empregador dele. Mas, por outro lado, do lado do reclamante, a testemunha dele provavelmente é um ex-empregado, que também saiu magoado com a empresa, que também... Então, assim, as testemunhas têm o mesmo valor por causa disso. Uma sempre vai ser empregada, a outra sempre vai ser ex-empregado. Não tem como eu falar, não, ela vale menos porque ela era funcionária, ela é funcionária da empresa. Mas a gente pode dizer que se o reclamante trouxe uma testemunha que falou aquilo que o reclamante precisava comprovar, e a reclamada trouxe uma que falou também, se o reclamante trouxe e provou, acabou. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico. Tá? Mais curto, porque a gente já tá bom. Esgotando. Pode ser um técnico, tá, mais curto. O técnico é curto. A regra é quem alega prova. Sim. Quem alega prova. Tá? E numa análise de prova oral de testemunha, eu não vou falar 2 falou isso, 1 falou isso e 2-1 ganhou. Não é isso. Certo. Tá? Então, se o reclamante, tá, o trabalhador está alegando que o cartão de ponto dele não é válido, não reflete a realidade, é ele que tem que provar isso. Certo. É ele que tem que provar. Se ele trouxer uma testemunha que faça essa prova e a reclamada trouxer uma testemunha que derrube a alegação da testemunha dele, o que aconteceu? Ele não fez a prova. Não está definida a questão. Certo. Quem que tinha que provar? Ele. Então tem que julgar em desfavor dele, porque ele não fez a prova que ele deveria. Perfeito. Entendeu? Agora, dentro de 2 depoimentos contraditórios, eu também posso ter o meu convencimento de que a verdade está com um deles. Ok. Então não é simplesmente porque um disse isso e o outro disse isso que vai ganhar um ou outro ou quem tinha o dever de provar. Eu posso analisar, por exemplo, não é crível que a testemunha, não é provável, não é possível que a testemunha tenha conhecimento disso, porque eles trabalhavam em outro horário. Perfeito. Por exemplo. Então eu vou reputar que ele se desincumbiu daquele ônus, ele comprovou porque a testemunha dele foi mais convincente. Não porque ele trouxe uma testemunha, entendeu? Respondeu, perfeito. Vamos caminhar então de frente para a sentença, porque senão a gente não vai conseguir esgotar. Qual é a sua opinião sobre... A mulher diz que eu falo demais. Aqui, ó, isso é boa. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de um juiz ser amigo pessoal de um advogado que atua no seu tribunal? No tribunal eu não vejo problema. Agora, eu não posso julgar um processo de um amigo pessoal e íntimo. Tá? E aí existe uma distinção bastante grande, tá? Do que é o amigo pessoal e íntimo. E eu tenho um critério muito objetivo. Tá? Se eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa, a gente toma um vinho junto, a gente faz churrasco, eu não posso julgar o processo dele. Perfeito. Entendeu? Por quê? Primeiro, por mais justo que eu seja na minha decisão, tá? Não basta ser justo, tem que parecer justo também. César. Perfeito, concordo. E também para proteção do próprio colega. Porque eu inconscientemente talvez seja mais rígido pelo medo de estar favorecendo do que eu seria normalmente. Então, assim, para não ter esse problema, eu tenho um colega que é empresário e tem uma indústria que, com bastante reclamação trabalhista, eu me dou por impedido em todos os processos dele. Ele fala assim, Fábio, pode julgar se quiser, pode me pôr ferro, se eu estiver errado, pode me condenar. Eu falei, não adianta. Porque se você estiver certo e eu te absolver,
vão falar que é porque você é meu amigo. Então não tem, não dá. É igual bater em bêbado, né? Pode apanhar do bêbado e pode bater no bêbado que não vale nada. Vamos lá. Você acredita que as reformas recentes na legislação trabalhista foram benéficas ou prejudiciais para os trabalhadores? Vamos pensar aí na questão de demissão, fazer acordo para demitir, aquela coisa meia-culpa, não paga o FGTS, você também não... O que você acha sobre isso? Assim, é muito complexo. Eu ia precisar de um podcast inteirinho só para isso. De frente para sentença, vamos recorrer dessa. Combinado? Recorre ou responde. E todas elas rápidas. Na sua experiência, qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou e como lidou com ele? O caso mais desafiador? Eu tive um processo em que se discutia, e até interessante porque eu estava viajando agora no fim do ano, de férias com a família, e eu vi uma notícia no jornal, falei, mas esse processo não me é estranho. É seu. Né? Era o tribunal confirmando minha decisão. Certo. Era um processo que envolvia algumas pessoas que foram contratadas pelo poder público, né? E que o que se discutia era a validade ou não dessa contratação. E eram pessoas com muitos anos de trabalho. Né? Imagino que seja da área da saúde. E aí eu tinha que decidir... Era complexo mesmo. Se essas pessoas iam ser mandadas, se elas teriam que ser demitidas ou não, né? E assim, eu até atrasei o julgamento desse processo, porque ele caiu para mim na época de pandemia. Eu falei, como é que eu posso mandar embora essas pessoas no meio de uma pandemia na área da saúde? E analisar se os contratos eram válidos ou não, né? Porque foi sem concurso. Isso, mas é aquela coisa que eu disse no começo, o juiz tem que decidir conforme a lei, né? E se a lei tem uma regra objetiva para proteger tantas outras pessoas, sim, né? Eu não posso dar uma proteção que essas daqui estão querendo e que a lei não ampara. Né? Então, assim, foi um desafio muito grande, porque é difícil você voltar para casa e imaginar que você, que é um juiz do trabalho, está acabando com o trabalho de alguém que trabalhou por 20 ou 30 anos, sei lá, 10 anos, e que não esperava que da noite para o dia, dentro de um trabalho em que ele teria uma estabilidade, né, que é a maior garantia do trabalho na área pública, no setor público, né? De um dia para o outro. E outra, não valeu. Se for ainda me devolve o seu salário. Então, não porque você trabalhou, né? Mas que sem direitos nenhum. Sim, é muito difícil isso. É complicado. É aquele processo que você volta para casa chateado, sabe? Sei. Mas eu não tive outra alternativa. Vamos para as última leva agora de perguntas. Advogado trabalhista usando gravata de crochê, o que você acha desse estilo? Você sabe que a Justiça do Trabalho, eu acho que todas elas, ela trouxe uma situação nova agora com a pandemia, né, que são essas audiências virtuais. Sim. Na audiência virtual, os sujeitos estão se tornando mais corajosos mais audaciosos, né? Então eu vi aí também num site que numa audiência criminal a pessoa estava sendo interrogada e abriu uma cerveja. Né? Não é incomum eu fazer audiência e a testemunha, que é motorista de caminhão, tá sem camisa, dirigindo o caminhão na estrada e falando no celular. Fala, que isso, né? Então, assim, sabe? Eu acho que a questão muito mais... a questão é muito mais sobre comportamento e bom senso do que moda. Né? Eu não me incomodo com uma pessoa que está mal vestido no sentido de não estar combinando, está usando uma gravata que eu não usaria, nada disso. Mas a pessoa que entra numa audiência virtual de camiseta, chinelo, né? Isso me incomoda. Né? Perfeito. Isso me incomoda, porque tem uma liturgia. Você não vê padre fazer... Mas você mandaria um advogado pôr a gravata para começar a audiência? Não. Porque tem isso, né? Já aconteceu. Eu tô num ramo. Eu tô num ramo que é a Justiça do Trabalho, sabe? A Justiça do Trabalho, a gente fala muito com o trabalhador, a gente espera do advogado bom senso, né? Mas às vezes não vem. E assim, o juiz, isso eu falei na minha prova oral, eu me lembro, porque depois o desembargador veio conversar comigo que ele achou a resposta boa, né? Falei, o juiz, ele tá ali, tá, para resolver um conflito, não para criar outro. Perfeito. Então, na medida do possível, eu não crio conflito. Não aumenta, exato. Perfeito. Se acontecer, é porque chegou de fato no limite. Certo. Se você pudesse descrever um dia típico no tribunal usando apenas emoji, quais seriam?
Ah, sei lá, viu? Eu não uso muito emoji, mas dou risada com o que a turma põe, né? Deixa eu pensar, vai. Uma carinha apreensiva, né? Normalmente, quando chega. Uma carinha daquelas vermelha envergonhada quando é pega na mentira. Né? E depois 2 carinhas bravas, que é todo mundo brava comigo. Perfeito. O resultado final. Capone, por favor, se despede do público. A gente encerrou aqui já os quadros e, por favor, faça suas considerações finais e depois eu me despeço. Renan, na verdade, eu queria agradecer, tá, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e te parabenizar por essa iniciativa, né, de trazer o direito de forma descomplicada. Eu brinco que todo mundo devia ter aula de noção de direito desde a escola, porque isso tem a ver com cidadania, não com o exercício de uma profissão, né? Você se torna muito mais cidadão quando você sabe os direitos que você tem, né? E poder falar com o seu público, assim, num bate-papo franco, gostoso, descontraído, ajuda a gente a atingir esse objetivo. A gente vê, hoje o judiciário tem uma política de linguajar descomplicado, né? De petições mais simples, e isso para profissionais, né? E para gente leiga, então, que não tem o dever de saber o que é venire contra factum próprio, né? Você poder vir aqui e falar de forma descontraída, franca, é muito bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, né? Não esquece de curtir aí, de colocar joinha, né? Que põe, é isso? O joinha. O joinha para o YouTube poder saber que o vídeo é bom. Que o vídeo é bom. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, ter jogado agora fazer as sentenças para mais tarde, liberado aí um período nosso. Nosso programa vai ao ar na quinta-feira agora, quinta-feira à noite. E realmente, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, explicado para as pessoas. O canal nosso está com mais de 42 mil inscritos hoje, tem uma visibilidade boa, principalmente para a nossa região. E acaba sendo também para o público jurista, mas a ideia é focar justamente para quem é leigo, justamente explicar. Eu acho que nunca tinha tido uma conversa tão franca com um juiz da área trabalhista. Realmente, para mim, foi um aprendizado. Foi legal poder falar sobre temas que muitas vezes a gente tem até uma certa vergonha, mas aqui a gente falou mesmo, né? E aí, reclamante é o reclamado, isso foi muito bacana. Obrigado por ter levado na esportiva tudo isso. Na verdade, a gente nunca se viu numa sala de audiência. Eu posso dizer isso, já nos vimos em quadra de tênis, mas em sala de audiência não, e provavelmente não vamos, porque não é minha praia mesmo. Então, eu acho muito bacana isso. Pessoal, como ele disse, obedeça a excelência aqui, faz o favor de se inscrever no canal, dá um gostei no vídeo, escreve lá embaixo, direitos do trabalho, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Se você gostou do conteúdo, aciona as notificações para todo dia que tiver um vídeo novo, e aqui a gente todo dia lança um vídeo novo, umas 19 horas, você ser notificado e saber desse vídeo e não perder. Nossos podcasts são às quintas-feiras, eu estou pensando agora em fazer eles quinzenalmente, uma semana sim, uma semana não, e a gente vai continuar com os vídeos curtos além do podcast. Perfeito? Agradeço por terem ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tá bom?
Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.